Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Café com a Prof. Aqui nós discutimos as estratégias para sua jornada rumo à aprovação definitiva no exame da OAB. E o nosso tema de hoje é reclamatória trabalhista, como fazer? Nos últimos exames, as peças mais cobradas no exame de ordem foram a reclamatória trabalhista, a contestação e o recurso ordinário. A reclamatória trabalhista foi cobrada 7 vezes, incluindo a última prova, a contestação 11 vezes e o recurso ordinário 10 vezes. Em 2 ocasiões, tivemos ainda uma consignação em pagamento, que também é uma petição inicial. Então, nós conseguimos aí usar a estrutura da reclamatória trabalhista como base, com as devidas adequações, é claro. Esse levantamento nos mostra que a reclamatória trabalhista é uma das principais peças cobradas no exame da ordem. E é sobre ela que nós vamos conversar hoje. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma reclamatória trabalhista para a sua prova de segunda fase, da maneira mais direta e clara possível. Vamos lá? Bom, a reclamatória trabalhista, ela é uma petição inicial, e ela tem alguns tópicos, alguns pontos que são obrigatórios. Então, quais são os tópicos que deve ter uma reclamatória trabalhista? Nós vamos começar pelo endereçamento, ponto número 1. Vamos passar para a qualificação das partes, com a indicação do fundamento da peça, que é o artigo 840 caput e parágrafo 1º da CLT. Vamos verificar se existe alguma preliminar de mérito. Depois vamos fazer os tópicos de mérito. Em seguida, os pedidos. Por fim, os requerimentos finais e a finalização da peça. São esses tópicos que a sua RT obrigatoriamente deverá conter. Vamos começar pelo endereçamento. Para onde é que você irá endereçar a sua petição inicial, né? Para uma das varas do trabalho do local de prestação de serviços do reclamante. E é muito simples de fazer. Ao douto juízo da tal vara do trabalho de Brasília, por exemplo, ok? Pense que você irá distribuir uma ação. Então, você não irá usar aí o número de nenhuma vara. Então, esse espaço deve permanecer em branco. Você pode colocar apenas um tracinho ali, ok? Em relação à cidade, você irá colocar a cidade que o seu enunciado lhe informar. Ele pode dizer para você que o reclamante trabalhou na cidade tal, ou que a empresa situa-se na cidade tal, ok? Lembrar que sempre será o local da prestação de serviços do reclamante. Observação. Pode ser que o reclamante já tenha ajuizado uma ação anterior e essa ação tenha sido arquivada, muito provavelmente aí pela ausência do mesmo na audiência inicial ou na audiência una. Então, quando for esta hipótese, você deverá distribuir a sua ação por dependência. E aí, o endereçamento será o mesmo da vara, né, da ação anterior. Mas isso o enunciado ele vai te informar. Ele vai dizer para você que, exemplo, João ajuizou ação anterior que tramitou perante a segunda vara do trabalho de Belo Horizonte, por exemplo, né, sob o número tal, tá? Nessa hipótese, você fará o seu endereçamento para a mesma vara, segunda vara do trabalho de Belo Horizonte. Então, ao douto juízo da segunda vara do trabalho de Belo Horizonte. Nesse caso, você também deverá colocar uma linhazinha aí abaixo do seu endereçamento, informando que essa distribuição está sendo por dependência. Então, basta que você coloque distribuição por dependência ao processo número. Se o enunciado lhe informar o número, você coloque. Se ele não informar, você coloque apenas um tracinho, ok? É muito importante também, nesta hipótese, informar que o processo está sendo distribuído por dependência. Então, você pode colocar
no primeiro tópico do seu mérito, o embasamento, o porquê você está distribuindo por dependência essa ação. Então, é um tópico muito simples. Você pode colocar, por exemplo, verifica-se a existência de ação anterior ajuizada perante a segunda vara do trabalho de Belo Horizonte, a qual foi arquivada, devendo, pois, a presente demanda ser distribuída por dependência ao processo supramencionado. Não se esqueça de fundamentar, então coloque aí vírgula nos termos do artigo 286, inciso 2 do CPC. Isso é o endereçamento e a variante dele que poderá vir é a distribuição por dependência. Vamos para o item número 2 da nossa reclamatória trabalhista, que é a qualificação das partes e o fundamento da peça. Não esqueça que a reclamatória trabalhista você deverá fundamentar no artigo 840, caput e parágrafo 1º da CLT. A qualificação, ela é padrão, então você poderá usá-la para qualquer reclamatória trabalhista. Decore a qualificação das partes, ok? Faça várias vezes, escreva, repita, até que fique bem tranquilo aí para você desenvolver essa qualificação das partes na sua prova. Como é que fica a qualificação das partes então? Nome do reclamante, vou dar um nome fictício aqui, João da Silva. Qualificação e endereço completos. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência, através de seu advogado ao final assinado, procuração anexa, com escritório profissional no endereço completo, onde recebe intimações e notificações, com fulcro no artigo 840, parágrafo caput e parágrafo 1º da CLT, propor reclamatória trabalhista pelo rito ordinário em face da empresa X, nome da reclamada, qualificação e endereço completos, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Bom, algumas observações acerca da qualificação das partes. Você irá colocar realmente qualificação e endereço completos, escrever esta frase. Por quê? Porque nas últimas provas da OAB, o enunciado não te informa a qualificação das partes e nem o endereço delas. Então, basta que você coloque exatamente essa frase. João da Silva, vírgula, qualificação e endereço completos, ok? Não se esqueça de colocar a fundamentação legal da peça, porque isso faz parte do nome da peça, né, daquilo que irá considerar a sua peça como sendo uma peça válida, ok? Então, artigo 840 caput e parágrafo 1º da CLT. O rito poderá ser sempre o rito ordinário, exceto se o enunciado lhe informar o valor da causa ou dizer para você que o rito é o rito sumaríssimo. Se ele não te informa nada, a reclamatória será pelo rito ordinário. E quando você for citar o nome da reclamada, também irá qualificá-la como qualificação e endereço completos. E é só isso. Vamos para o terceiro tópico da nossa reclamatória trabalhista, que é a preliminar de mérito. Na reclamatória, as hipóteses de preliminar de mérito são as hipóteses de tramitação preferencial do feito. E aí, quais são essas hipóteses? Em que casos eu irei criar ali uma preliminar de mérito? Tramitação preferencial do feito. Primeira hipótese, na ação proposta por reclamante idoso, com idade acima de 60 anos. E aí você irá fundamentar no artigo 71 da Lei 10.741 de 2003, ou ainda no artigo 1048, inciso 1º do CPC. Segunda hipótese de tramitação preferencial do feito, ação proposta por portador de doença grave. E aí você também pode fundamentar no artigo 1048, inciso 1º do CPC.
Terceira hipótese: ação proposta por pessoa com deficiência. E este você irá fundamentar no artigo 9º da Lei 13.146 de 2015. Quarta hipótese de tramitação preferencial do feito: os dissídios que versem exclusivamente sobre salário, previsão do artigo 652, parágrafo único da CLT. Essa hipótese, essa quarta hipótese, é uma hipótese improvável de cair na sua prova, porque a banca nunca vai te dar uma reclamatória trabalhista para que você possa fazê-la, requerendo apenas, né, pagamento de salário. Tá? Mas fica aí a dica de que também é uma hipótese de tramitação preferencial do feito. E a quinta e última hipótese são os dissídios que decorrerem da falência do empregador. E aí, nesse caso, você poderá fundamentar também no artigo 652, parágrafo único da CLT. É só isso. A preliminar de mérito na reclamatória trabalhista, ela envolve única e exclusivamente a tramitação preferencial do feito. Todo o restante você poderá jogar nas teses de mérito, combinado? Então, fica muito mais fácil se você jogar tudo nos tópicos de mérito, nas suas teses de mérito. E não tem nenhum problema nisso, você irá pontuar da mesma forma. Combinado? Vamos agora para o mérito, né? O mérito é aquela parte da sua reclamatória trabalhista que irá lhe dar mais trabalho, porque normalmente as últimas provas, né, têm nos mostrado isso. Nós temos um número muito grande de méritos a serem considerados. Então, você vai fazer talvez aí 8, 9, 10 teses de mérito, ok? Mas existe uma técnica para você fazer isso. E a técnica é você dividir cada uma das suas teses de mérito em 3 parágrafos. Um parágrafo onde você irá contar o fato, um outro onde você irá fazer a fundamentação e um terceiro parágrafo no qual você irá fazer os pedidos, ok? Bom, não se esqueça ainda de numerar esses tópicos, né? Quando eu falo aqui, por exemplo, preliminar de mérito, mérito, pedidos, requerimentos finais, não esqueça de numerá-los com algarismos romanos. Então, coloque lá, por exemplo, número 1 em algarismo romano, preliminar de mérito, se houver, é claro. Número 2 em algarismo romano, mérito. Número 3, requerimentos finais, né? Ou melhor, número 3, pedidos. Número 4, requerimentos finais. Isso é muito importante para que fique tudo muito bem organizado. Ainda, nos tópicos de mérito, você deverá numerar as suas teses e dar um título a elas. Por exemplo, número 1, do salário utilidade, tá? E aí você vai fazer a sua tese, o seu tópico ali de salário utilidade. Passando para o segundo mérito, número 2, do adicional noturno, tá? E assim sucessivamente. É muito importante que a sua prova esteja bem organizada, bem clara, objetiva, porque nós precisamos entender que alguém vai corrigir a sua prova. E essa pessoa tem que ter essa facilidade, né, para que ela possa corrigir a sua prova da forma mais correta possível, sem que cometa aí nenhum tipo de erro. Então, quando você faz essa divisão, você numera, você coloca o título, você está facilitando isso para o corretor. Voltando então ao tópico de mérito, lembrando que o tópico de mérito ele sempre estará na sua petição inicial, ok? Nesse tópico, então, você deverá formular subtópicos para cada um desses pedidos e dar um título a eles. Aqui, nesses tópicos de mérito, você deverá expor, então, o fato, o fundamento e o pedido, de acordo com os dados apresentados na sua prova, ok?
vou falar para você o que você vai colocar em cada um desses parágrafos e vou lhe dar um exemplo, tá? Para que fique bem claro e que você entenda isso de uma forma bem tranquila. Olha só, no primeiro parágrafo, você irá narrar o fato, né? Narrar o fato que deu origem àquele pedido. E narrar o fato nada mais é do que copiar do enunciado aquilo que ele lhe fornece. Então, por exemplo, se o enunciado diz para você: a reclamada pagou mensalmente ao reclamante, durante todo o contrato de trabalho, o aluguel de um veículo no valor de R$500 mensais, apenas para que ele tivesse mais conforto, sendo absolutamente desnecessário para o trabalho. Da onde que eu tirei isso? Eu tirei lá do enunciado. O enunciado me informou isso. Então eu fui lá, copiei e colei no primeiro parágrafo do meu mérito. Olha só que coisa tranquila. Você não precisa se preocupar com os fatos. Você precisa se preocupar apenas em identificar realmente cada um desses fatos que irão gerar um pedido, uma tese de mérito para você, ok? No segundo parágrafo, nós vamos fundamentar, né? Então, nós vamos dizer o porquê. Por que você está pedindo aquilo? Qual é o fundamento legal, ok? Onde é que está? Está no artigo da CLT? Está numa súmula do TST? Está numa lei específica? Então, é nesse segundo parágrafo que você irá fazer isso, ok? A forma mais fácil de se fazer é você iniciar o parágrafo com, por exemplo, com base no artigo tal, nos termos do artigo tal, tá? E aí você já desenvolve aí a sua fundamentação. Lembrar que é muito importante fazer um link com a fundamentação do artigo que você está citando com o caso concreto. E que a mera cópia do artigo não é fundamentação, tá? E não gera pontuação, uma vez que a prova, ela fala isso lá no finalzinho do enunciado da peça, ela fala isso. Então não é para você ir lá copiar o artigo e pá, socou ali na sua reclamatória trabalhista, jogou ali e está certo. Não. Lembre-se que você está fundamentando, você está tentando convencer o juiz de que aquela sua tese de mérito é uma tese válida, ok? Vamos dar um exemplo, então? Nos termos do artigo 458 da CLT, as utilidades fornecidas pelo empregador por força de contrato de trabalho, como contraprestação pelos serviços prestados de forma habitual, tem natureza salarial, devendo, portanto, integrar o salário para todos os efeitos. Viram? Eu fui lá no artigo 458, tirei de lá a fundamentação legal, aquilo que embasa a tese do salário-utilidade, pois é isso que eu estou pedindo aqui nesse meu tópico de mérito, salário in natura ou salário-utilidade, ok? E feito isso, nós precisamos fazer um pedido, que é o nosso terceiro parágrafo. No pedido, você pode usar uma frase só para todos os seus pedidos. Você pode colocar, por exemplo, diante do exposto, requer a condenação da reclamada a, e aí você completa com aquilo que você deseja, né? Com aquilo que você deseja ver reconhecido pelo juiz na sentença que ele irá proferir. Neste caso que eu estou fazendo com vocês, né, que é o salário-utilidade, eu poderia colocar da seguinte forma: diante do exposto, requer a condenação da reclamada, para que seja realizada a integração do valor do aluguel pago mensalmente para fins de reflexos nas verbas contratuais e resilitórias. Aqui eu pedi a integração porque é um salário-utilidade, o empregado já recebe esse salário, mas por ser salário, deverá integrar a remuneração para todos os efeitos. 13º salário, férias integrais ou proporcionais, ok? Então, por isso, deve ser integrada ao salário dele para fins de cálculo das verbas contratuais e rescisórias.
Nessa hipótese, é muito importante ainda requerer a retificação do salário dele na CTPS. Então, eu fiz mais uma linhazinha, um quarto parágrafo, aonde eu coloquei requer ainda a retificação da CTPS do reclamante para incluir o salário in natura, nos termos do artigo 29, parágrafo 1º da CLT, ok? Pode ser que na sua reclamatória trabalhista caia alguns tópicos onde você também deverá requerer algumas alterações na CTPS, né? Retificação de salário, às vezes a retificação da própria função, ok? E aí você embasa sempre lá no artigo 29 da CLT. E isso você irá fazer com todos os seus tópicos de mérito. Aí eu tenho 8 méritos para serem desenvolvidos. Você irá fazer fato, fundamento, pedido. Narra tudo que o enunciado te diz, nos termos do artigo tal, e aí você fundamenta aquele seu pedido e faz o pedido ao final, diante do exposto, requer a condenação da reclamada e complemente aí com o seu pedido. Terminadas as suas teses de mérito, você irá fazer os pedidos. Existe um tópico denominado pedidos e ele sempre estará na sua petição. Aqui nos pedidos, você apenas irá repetir todos os pedidos feitos em todas as suas teses de mérito. É muito simples de se fazer, uma vez que basta copiar os pedidos que você fez lá em cima nas suas teses de mérito. Exemplo, diante do exposto requer. E aí você coloque 2 pontinhos ali e comece a enumerar por letras os seus pedidos. Letra A integração do valor do aluguel pago mensalmente pela reclamada para fins de reflexos nas verbas contratuais e resilitórias, vírgula, no valor de R cifrão tracinho. O que é esse no valor de? Ele é obrigatório? Sim. Por quê? Porque a CLT, ela diz que os pedidos deverão ser certos, determinados e com indicação de valores. Se hoje você faz uma petição inicial e não indica o valor dos pedidos, o seu processo será extinto sem resolução de mérito. E isso não pode acontecer aqui na sua prova também. Você precisa demonstrar para a banca que você está ciente, que você sabe também os tópicos aí, né, de natureza processual, ok? Bom, basta então que você coloque o seu pedido, descreva ali o seu pedido, coloque uma vírgula e coloque no valor de R cifrão tracinho. Prof, eu vou dar valor ao meu pedido? Não, você não irá dar valor, porque a banca não exige que você dê valores, mas ela exige que você demonstre que você sabe que precisa dar esse valor, ok? E aí você irá fazer isso nas suas letrinhas, letra A, B, C, D, onde você irá copiar ali todos os pedidos feitos lá em cima nas suas teses de mérito. É possível que existam pedidos que não tenham valor e está tudo certo. Você apenas vai colocar esse pedido e não precisa colocar valor nele. Exemplo, a retificação da CTPS não tem valor. Um outro exemplo, a concessão de uma liminar, né, a concessão de uma tutela antecipada também não tem valor. Nesses casos, você não precisa colocar o valor, ok? Feitos os pedidos, vamos para os requerimentos finais. Lembra? Algarismos romanos, número 4, escreva requerimentos finais. Os requerimentos finais também sempre estarão na sua petição. E eles vão compreender o quê? A notificação da reclamada, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos e a procedência de todos os pedidos, ok?
Como que ficaria então? Você faça sempre um parágrafo para cada um desses requerimentos finais. Então, no primeiro parágrafo, você coloque lá: requer a notificação da reclamada para apresentar a sua defesa sob pena de revelia e confissão. Ponto. Segundo parágrafo, vamos requerer aí a produção de provas. Requer a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, em especial o depoimento pessoal do preposto da reclamada, a oitiva de testemunhas, a produção de prova pericial, enfim, aquelas provas que você entende que são necessárias para o deslinde da controvérsia. Por fim, vamos fazer o terceiro parágrafo, né, que é o terceiro requerimento. Por fim, requer a procedência de todos os pedidos, né? Com a condenação da reclamada ao pagamento de todas as verbas postuladas, acrescidas de juros e correção monetária. Esses são os seus requerimentos finais. Terminados os requerimentos, você irá dar um valor à causa, lembram? É uma petição inicial. Então, faça em uma linhazinha ali, dá-se à causa o valor de tracinho, não precisa dar valor à causa. Finalize a sua peça com: nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB número. Não se esqueça de fazer exatamente dessa forma. Você não pode colocar a cidade onde você está e nem qualquer data. Você não pode colocar o seu nome. Você não pode criar um número para sua OAB. Apesar de você estar doido para ter um, não é? Mas não pode, porque isso gera uma identificação da sua peça. E aí você zera a sua prova. E aí só no outro exame. Combinado? Então, coloque exatamente tudo dessa forma. Uma outra coisa para a gente finalizar esse nosso bate-papo de hoje, é uma variação que a sua reclamatória trabalhista pode ter. Pode ser que esse reclamante aí, que você esteja advogando para ele, ele tenha alguma das hipóteses que geram o direito a um pedido de tutela antecipada. Por exemplo, imagine que ele seja um dirigente sindical e tenha sido dispensado no curso da sua estabilidade. Isso gera para ele um direito a ser reintegrado. E aí, você deverá requerer uma tutela antecipada para imediata reintegração do reclamante. Nessa hipótese, lá em cima, na parte das qualificações, você deverá colocar: vem propor reclamatória trabalhista com pedido de tutela antecipada, ok? E na hora que você for citar o fundamento, com fulcro no artigo 840, caput, parágrafo 1º da CLT e no artigo 300 do CPC, que é o artigo que embasa a tutela antecipada. Veja bem, nesse caso, você vai abrir um tópico para a tutela antecipada, que pode ser o primeiro tópico do seu mérito, ok? Informando ali que os requisitos da tutela estão presentes, né? Fumus boniuris, periculo in mora. E logo abaixo, como tópico número 2 do seu mérito, você faça o tópico da reintegração do empregado. E aí sim, no tópico da reintegração, você irá informar o motivo, né, pelo qual ele precisa ser reintegrado. Porque ele é detentor de uma estabilidade, do dirigente sindical, embasa isso, né? O caso do dirigente sindical está no artigo 543, parágrafo 3º da CLT. Enfim, não se esqueça de que, se houver algum tipo de pedido que dê direito à tutela antecipada, você deve trocar lá na sua qualificação, incluindo a tutela, e deve abrir um tópico para a tutela e um outro tópico em seguida que trate da reintegração desse empregado. Meus amigos, é muito importante seguir um modelo. Às vezes eu me deparo com alunos do meu curso mesmo, tá? E eu vejo claramente que ele não está seguindo o modelo.
Talvez seja uma questão de insegurança, talvez seja uma questão de entender que precisa estudar muito e muita coisa para chegar ao seu objetivo, mas isso não é verdade. Quando você começa a estudar através de um método, você deve manter única e exclusivamente esse método, do início ao fim. Os métodos, os modelos que são entregues no curso, eles têm como única finalidade facilitar o seu aprendizado e fazer com que você, entendendo aquele método, você consiga desenvolvê-lo no dia da sua prova sem nenhum tipo de dificuldade. Um dos maiores erros cometidos pelos alunos da segunda fase às vezes buscar materiais diversos de professores diversos. Cada um tem o seu modelo, cada um tem o seu método de ensino e o aluno chega um momento em que ele está perdido porque ele não conseguiu desenvolver método algum, uma vez que ele buscou vários métodos ao mesmo tempo. Olha, se seguir um método já não é fácil, imagine 2 ou 3, né? Então você irá se sentir perdido, irá se sentir cansado e com aquela sensação de que realmente não aprendeu nada. Então essa é a minha última dica para você nesse bate-papo de hoje. Escolha um método, escolha um professor e vá com ele até o fim. Confie nesse método que você escolheu. Você ainda tem alguma dúvida? Deixe seu comentário aqui nesse vídeo que eu vou ter o maior prazer em te responder. Um beijo da Prof e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!